Questão 3 de Química, FUVEST 2012. Eu desenhei, gente, a molécula da forma mais explícita, para não assustar alguns que não tiveram química orgânica, né? Perceba que eu coloquei os carbonos enfileirados, concatenados, como diz, que é uma ligação em sequência, eles podem se ligar entre si, e completei as ligações com os hidrogênios. Perceba que os carbonos todos aqui fazem 4 ligações. E que essa representação pode muito bem ser reduzida, para não dar esse trabalho todo e esse espaço gigante na folha. Eu coloquei o butanol e o éter dietílico, como o texto menciona, mas não é essa molécula que você vê na questão. Perceba que eu deixei explícito os hidrogênios. E agora eu vou resumir esta molécula, que é uma outra forma de representação. CH3, perceba, 3 hidrogênios, depois CH2, CH2, CH2 e por fim OH, que vou colocar de propósito evidente com par de elétrons livre, que me interessará. Perceba que essa é a representação que é colocada para você na prova. E aqui CH3, CH2, oxigênio com par de elétrons livre, CH2 e CH3. Ele resolve encurtar, enxugar as ligações, deixando evidente apenas átomos. Digamos que o que está no texto da prova da FUVEST é uma forma econômica de digitação, em vez de desenhar. Bom, feito isso, gente, vamos lá, né? Nós temos aqui duas moléculas, duas que apresentam átomos eletronegativos, que é o oxigênio. Nesse caso, você tem a função álcool. O butanol é apenas uma das moléculas possíveis desta função. E aqui temos a função éter, onde éter dietílico é uma das possibilidades da função éter, oxigênio entre carbonos. Estas duas moléculas apresentam o átomo eletronegativo, oxigênio, mas apenas esta, o álcool, apresenta hidrogênio ligado ao átomo negativo. Essa é uma característica evidente de ligações de hidrogênio que podem ser feitas. Mas cuidado, hein? Ligação de hidrogênio não é isso que eu acabei de especificar. A ligação de hidrogênio, ou antigamente chamada de ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ela pode ser feita desde que a molécula possua H ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. São os 3 átomos possíveis que podem gerar esta ligação de hidrogênio que eu vou representar. E, usando aquela representação de bastão, veja só, eu vou colocar aqui a minha molécula de butanol. 1, 2, 3, 4 pontinhos. Percebem, eu fiz 4 pontinhos, portanto tem 4 carbonos, e os hidrogênios subentendem-se. Vamos colocar agora outra molécula dessa, logo aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. E o que seria essa ligação de hidrogênio? É uma interação entre cargas opostas. Os opostos se atraem, gente. Essa é o grande segredo aqui. E eu tenho essa interação que ocorre entre o hidrogênio de uma molécula com o par de elétrons de outra molécula. A mesma interação pode ocorrer aqui. Este hidrogênio com este par de elétrons do oxigênio. Perceba que nessa interação, vamos aqui lembrar que existe essa ligação química, né, entre o O e o H. Olha o hidrogênio aqui. Este hidrogênio está ligado a este oxigênio e interagindo com outro oxigênio. Percebe que o segredo desta ligação de hidrogênio é observar hidrogênio entre oxigênios, interagindo com oxigênios. Aqui uma ligação covalente, ali ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, ligação covalente, ligação de hidrogênio, ligação covalente. Esta seria a representação da ligação de hidrogênio, que, por sua vez, como é muito forte, faz com que a molécula tenha alto ponto de ebulição, ou seja, ela vai evaporar com dificuldade, e ponto de fusão alto, que é o ponto para derreter. Justamente porque as moléculas interagem fortemente, uma agarradas às outras, e não querem se soltar.
Isso não acontece na molécula de éter ou éter dietílico, porque ele não tem o tal do H ligado a FON. Perceba que é o carbono que está ligado no oxigênio. É o carbono que se liga ao oxigênio. A representação bastão desta molécula seria assim, esquematizando. E o que pode acontecer e vai acontecer nesta molécula é o que nós chamamos na química de força dipolo permanente. O éter apresenta átomo eletronegativo, ele é considerado polar, portanto existe uma força dipolo permanente, que seria a atração de polos negativos com partes positivas, que seria o negativo do oxigênio com a parte positiva dos carbonos. Essas interações, por serem polares, causam uma certa estabilidade na molécula e ela tem uma dificuldade para evaporar e para derreter, mas não como as moléculas que fazem a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio sempre vai predominar em relação à força dipolo permanente. O segredo é identificar as moléculas se fazem a ligação de hidrogênio ou não.